Estamos aqui, voltando, o programa Avesso do Avesso, estamos conversando com o professor Sérgio Diniz. Sérgio, lá no seminário, você tem alguma coisa, alguma lembrança, alguma coisa engraçada? Vocês eram levados lá dentro? Porque vocês tinham 11, 12 anos, como é que era a vida de vocês lá? Antes eu queria te perguntar uma coisa, todo o seminário, você ficou 11 anos, não saiu, não se formou sacerdote, não se ordenou, mas você chegou a diácono? Mas quanto tempo tem um seminário? Isso depende. No meu tempo lá, quer dizer, eu chegar até uns 14 anos mais ou menos, né? 14 anos de seminário, né? 14 anos... Você depois vai nos contar porque você desistiu. Para a ordenação sacerdotal, né? Que era realizada no último ano, no início do último ano, né? Quer dizer, de teologia. Né? Eu até cheguei a ajudar algumas ordenações lá, que eu era Turuferário, Turíbulos, né? Que é uma cerimônia muito bonita, né? Linda, muito bonita. Emocionante. A cerimônia de ordenação sacerdotal, ela é maravilhosa. A Itália agora recentemente, quando eu estava em Florença, havia a ordenação. Não, minto, não foi ordenação, foi canonização. Canonização, sei. Mas foi linda a cerimônia também, em praça pública, uma coisa maravilhosa. E quem estava sendo canonizado, com certeza, não estava presente, né? Em espírito poderia estar, poderia estar presente, mas não estava presente para ser canonizado. Mas, Sérgio, só um detalhe aqui, quando eu chego meus alunos na sala de aula, primeiro dia de aula, né? Eu falo assim, para nós conhecermos, né? Falo assim, olha, eu fui de tal. Eu falo assim, vou citar algumas expressões em latim, às vezes alguma coisa em grego, não é... Eu fui seminarista há 11 anos, aí faço uma pausa muito dolosamente, falo assim, aliás, o semblante de santo eu guardo, eu quase que sou linchado quando eu falo o próximo da sala de aula, né? Eu faço a brincadeira assim, não, por isso... Por falar em santo, como é que era a vida de vocês lá? Vocês tinham momentos de diabinho? E muitos. E muitos, até vir para conhecer o outro lado é importante, né? Porque o erro refletido é o melhor acerto, né? É verdade. Então, nós, vida normalíssima, nós jogávamos, quer dizer, muita... Né? A vida específica, Sérgio, de oração, horário, oração, até era muito pouco. Quer dizer, na realidade, nós fomos formados para que o nosso dia fosse um dia de oração. Essa mentalidade, perfeito? Quer dizer, você está, então, na realidade, muita aula, muito estudo, muito puxado. O que fez com que você fizesse o seminário, optasse o seminário? Qual foi o... Eu era coroinha nos redentoristas, né? Tem o Padre Gabriel, o Padre Huberto, o Padre Ambrosio e tal, o santuário estava em construção. E obviamente, eu contava com os padres novos que passavam por lá, uma série de coisas, né? Por aqui, por Campos, lá pelo santuário. E fotografias e piscina, obviamente, eu colocava as coisas mais, né? Os atrativos. Eu colocava fotografia de sala de aula, né? Os atrativos. Fotografia de piscina, fotografia de campo de futebol, de quadra, de vôlei, uma série de coisas. Fazer um marketing social. Né? Imagina, né, propaganda enganosa. Né? Isso em cima de uma criança, né, com 11 anos de idade, que já está dentro do meio religioso na igreja. Isso seduz por demais. Não havia aquelas seduções que há hoje, televisão, nessa propaganda, essas coisas. Na realidade, eu fui. E aí eu fui para lá. Fui para lá, passei 3 semanas e voltei para Campos. Mas a sua motivação maior teria sido essa? Os atrativos sociais? Eu diria atrativos sociais, a vida comunitária, os colegas lá, a idade, uma série de coisas, piscina, uma série de coisas. E quando você falou para a criança de 11 anos, né? Quer dizer, então... E como é que foi a sua reação da sua família quando você falou, eu quero ir para o seminário? Não, meu pai não era muito favorável, não. A minha mãe era fanaticamente favorável. Né? Mas e dos meus irmãos? Dos outros 10 filhos... Não, alguns estavam no Rio, né, Cristina? Na realidade, quer dizer, até tive apoio. Você vai adquirir uma cultura muito boa, etc. Qual foi o seu maior aprendizado para você, que marcou, que está dentro de você até hoje no seminário? A frase do Bias que eu acabei de citar. Tudo que eu tenho eu trago comigo. Eu acho que cada vez mais nós devemos nos conscientizar que devemos viver o mundo do ser e não o mundo do ter e do possuir. Né? Então essa frase do Bias para mim é uma configuração muito forte e eu sou muito grato por causa disso. E você saiu por quê? Eu sou apaixonado, Sérgio, Cristina, pelo silêncio. É no silêncio que se forjam os grandes espíritos. Eu leio muito, ouço muita música clássica, né? Aprendi no seminário. A gente lia e ouvia música clássica concomitantemente, simultaneamente, né? Então hoje eu leio 3, 4 horas seguidas ouvindo música clássica. Estou meio deslocado para o tempo de hoje, né? Nós estamos. Então, mas engraçado, eu nunca tive... Pelo contrário, quer dizer, com toda essa minha postura, modo de ser, tive sempre um ótimo contato com meus alunos em sala de aula, essa gurizada aí, 17, 18 anos, né? Então, 20 anos, muito bom, não tem, quer dizer. Então... E o ambiente, Sérgio, o ambiente do seminário,
do convívio com os colegas, com os superiores, ele era muito agradável, não é? Ele é muito agradável, é uma paz de espírito que você tem dentro do seminário muito grande. Eu imagino que hoje você ouvindo uma música clássica no seu domingo de manhã em casa, fazendo uma leitura, isso te remeta muitas vezes às lembranças do seminário. Não, eu ouço trechos de músicas clássicas, Beethoven, Tchaikovsky, etc. Ouço trechos de óperas, alguns eu cantarolo, que a gente cantarolava no seminário, eu cantava até especificamente, né? Então, obviamente que aí eu me transporto, aí eu fecho as portas da minha imaginação e me coloco nos corredores do seminário, né? E ouvindo as vozes, ouço as vozes de colegas, de padres, sei lá o que quer, né? E com muita alegria, com muita gratidão, Agora, Sérgio, o que fez com que você desistisse? Foi alguma... Não foi. Foi a futura esposa? Falta de vocação mesmo? É mais. Foi a esposa atual, aliás? Não. Você não a conhecia? Acho que ele conheceu Beatriz mais pra frente. Bem depois. Eu noto assim uma rivalidade um pouco nos olhares entre Nossa Senhora e Beatriz, perfeito? Nossa Senhora não gostou muito da minha saída do seminário, fica um pouco em cima de Beatriz, etc. Mas eu consigo controlar. Administro os dois lados bem. Não vejo até hoje nenhum conflito, né, entre as duas. Mas quando você descobriu que não era a sua... Não, Cristina, o que me levou? No meu segundo ano de filosofia, eu fiz um trabalho, uma monografia sobre um padre redentorista austríaco que havia ido para os Estados Unidos. João Batista Nepomuceno Neumann, que é um santo, foi canonizado posteriormente. Ele teve vários embates com Francisco José, à época, rei da Áustria, e optou para morar nos Estados Unidos. E isso me cativou, e na cadeira de História, eu me propus, fui convidado, quer dizer, né, eu me propus a fazer uma monografia sobre a vida dele, né? E coloquei várias coisas no decorrer dessa minha monografia. Por exemplo, duas frases que eu coloquei nessa minha monografia. Uma de um padre belga, Louis Vely, que escreveu um livro muito bonito na época, publicado, né? Tu és este homem, uma passagem do profeta Jonas com Davi, né? Isso, do adultério de Davi, aí, e a passagem, tu és este homem. E na penúltima página desse livro, o Louis Vely, esse padre belga, diz o seguinte: a nossa maior surpresa no céu é que lá não encontraremos nada de novo. Essa frase me impressionou muito. Eu com meus 18 anos, 17 para 18 anos, essa frase me impressionou muito, né? E outra frase que, em função de leituras que eu formulei para mim, nesse contexto da monografia, que causou muita polêmica, né? Quer dizer, a caridade começa onde terminam exatamente as normas canônicas. Então eu fui de uma subversão ímpar, né? Dentro isso do provocou, foi. Né? Quer dizer, aí isso até, Robinho, quer dizer, eu tive algumas polêmicas, discussões com alguns colegas, com alguns padres, discussão obviamente acadêmica, em função disso, né? Mas que extrapolou para os meus votos, à época eu já tinha os votos de pobreza e castidade e obediência. Então, na realidade, eu questionei muito o voto de obediência, não de pobreza e castidade, né? Porque eu questionei muito esse voto de obediência em função de algumas coisas. Então isso me levou realmente a uma autocrítica. De uma obediência incondicional. Não é isso? Seria exagerada. Quer dizer, sem críticas, sem possibilidade de críticas, perfeito? Então, muito dogmática, né? Reforçando o que você disse aí. Então, isso me levou a refletir sobre o seminário e eu comuniquei no dia lá, em outubro do ano lá, eu comuniquei ele ao padre superior, né, hoje é bispo, né, Dom Lara, né? Ele era meu superior lá, que eu terminaria o ano, mas só conversei com ele, que eu terminaria o ano, né? E que pretendia sair. E ele, obviamente, ponderou comigo, tivemos várias conversas e foi, obviamente, uma saída tranquilíssima, obviamente, né? Tranquilíssima, obviamente, né? E dos grupos da sua época que entrou, muita gente saiu, muita gente desistiu? Do meu grupo, da minha turma, não ficou ninguém. Todos saíram? Quer dizer, aliás, um ex-seminarista, que hoje é padre Macedo, redentorista, do Rio, ele voltou, quando ele voltou, uns 6, 7 anos depois da saída dele, ele voltou para a minha turma. Então foi o único que ficou. Mas da minha turma, dos 47 colegas que compusemos a primeira turma do seminário, não ficou ninguém para contar a história. Por quê? Não sei. Muito por falta de vocação mesmo, né? Descobre no meio do caminho. Mas você saiu por descoberta de falta de vocação ou por discordância? Não, uma somatização? Eu, como consegui conciliar Beatriz com Nossa Senhora, eu diria a você que não foi falta de vocação, que talvez até eu tivesse vocação, ou talvez até tenha vocação, por incrível que pareça, né? Eu vou à missa diariamente, Sérgio. Diariamente? Eu vou à missa diariamente, comungo diariamente, rezo o meu terço diariamente, né?
Então eu sinto a necessidade absoluta de Deus na minha vida. Absoluta. Viver é Deus para mim, né? Obviamente, né? Obviamente uma concepção de liberdade, uma série de coisas, não de prescrições dogmáticas, não vou discutir aqui por causa do fator tempo, e também muito complexo, obviamente, né? Então você, Sérgio, a gente pode então te considerar como um católico, apostólico, romano, extremamente praticante. E eu diria até você, com um pouco de ironia, até romano. Né? Né? Quer dizer, até para poder exatamente avaliar esse lado dogmático, né? Mas eu acho, Robinho, que só há... Eu tinha um professor de filosofia que dizia: só há duas artes no mundo, a poesia e a música. As outras artes decorrem dessas duas artes. Né? Eu, já muito jovem ainda, me embeveci por essa afirmativa, e hoje, com a idade que eu tenho, amadurecimento, eu acho que absoluta, felicíssima. Então eu digo que só há dois mandamentos: o amor a Deus e o amor ao próximo. Os outros decorrem desse mandamento. Né? Santo Agostinho, século V, diz uma frase muito profunda, né? Ama e faz o que quiseres. Né? Quer dizer, então, se nós podemos fazer tudo aquilo que quisermos, desde que entendemos o sentido que seja amar. Né? Amar fundamentalmente é aceitar Deus, né? E, obviamente, né, com seus mistérios, com a sua complexidade, com o seu amor, com a sua misericórdia, e aceitarmos o próximo como ele é, e não como nós gostaríamos que ele fosse. Esse é o grande impasse. É o grande desafio. É o grande impasse. Diário nosso. Nós estabelecemos condições para amar o outro. Aí já foi tudo pro brejo, né? Aí vai pro brejo. Aí não é amar, né? Aí não é Santo Agostinho, não é nada, né? Quer dizer, então eu acho que esse sentido do cristianismo, né, é muito profundo. Alguns falam a seguinte frase, estou me ouvindo agora, do Mahatma Gandhi, né? O cristianismo é coisa maravilhosa, os cristãos é que muitas vezes não convencem, né? Essa frase é atribuída a Mahatma Gandhi. Eu até acho, concordo com ele em parte, mas faço uma contrapartida para ele, né? Ou faria, né? Mas se eu souber o e-mail dele, qualquer dia eu mando para ele. Né? Eu diria Deixa quando você chegar lá. Eu diria o seguinte: então por que você então não optou pelo cristianismo? Não é? Perfeito. Você podia ser até a diferença entre os cristãos, né? Isso, obviamente. Né? Então faça essa contestação filodogmática, filoteológica, né? Filosófica teológica, em cima dessa colocação do Mahatma Gandhi. Quer dizer, atribuída a ele, não sei na realidade. Como você interpretaria Lutero? Um idealista que obviamente... a sua postura, o seu comportamento, quando houve esse momento de polêmica... na reforma contra a reforma, né? Da igreja. Eu acho, Robinho, que nós temos em 1454 a queda de Constantinopla, né? E ali nós temos, na realidade, o fim da Idade Média. Quase 1000 anos, não se nascia, não se vivia, não se morria sem o carimbo, sem a chancela da igreja, né? Então nós temos um grande período do César, o papismo, né? A comunhão do poder espiritual com o poder temporal, que comprometeu muito a igreja. Eu jamais diria que a Idade Média é uma idade negra na história, pelo contrário, né? Os grandes escritos, mosteiros, uma série de coisas maravilhosas, né? Bom, mas o Lutero, obviamente, quer dizer, ele se apegou de um princípio dogmático, né? Teológico, de que basta a fé para se salvar, né? Sola fide, né? Era a frase latina do Lutero, né? Sola fide, né? Mas não, obviamente, né? Quer dizer, aí vamos ao Evangelho, né? Para reforçar essa tese. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Né? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no reino do céu. Então, conciliar o amor com a prática da caridade, né? Quer dizer, então, não quer dizer que o Lutero tenha desprezado isso, quer dizer, né? Ele desprezou, no termo muito forte, desprezar, retiro o termo desprezar. Ele não levou em consideração, quer dizer, esse princípio evangélico que é fundamental, que dá sustentação, né? A fé é importante, importantíssimo, né? Mas as obras. Que, aliás, até já coloca aí um bypass para esse alvorecer aí, se posso usar esse termo, essas colocações que o novo bispo de Campos está fazendo em relação, né? Quer dizer, eu acho que o processo social é um processo muito forte para nós começarmos uma revisão da nossa Campos, por exemplo. Senhora, desculpa aí o telespectador, chamo Xará, porque a gente tem uma certa intimidade, a gente tem uma convivência, e ele tem o mesmo nome que eu, aí eu desculpa aqui, até essa informalidade. Sérgio, nós vamos ao intervalo comercial. Na volta, eu já quero deixar para você e para você também, já você refletindo sobre o que eu quero saber sobre de você. Celibato, qual a sua opinião? E a sua opinião sobre o casamento homossexual, mas o casamento civil,
Porque aí é que está a questão, porque as pessoas falam casamento dos homossexuais e pensam que é o casamento feito na igreja, com aquela liturgia da igreja. É o casamento civil para garantir os direitos civis a esse casal homossexual. Mas eu quero saber disso na sua volta depois do intervalo.